boa tarde. Mais uma vez aqui na stand da Uraljet, nós temos o Dr. Ricardo Almeida, professor da UEL. Ele vai ser o nosso palestrante de agora. Não percam a oportunidade. Sejam bem-vindos. Lembrando que aqui, quem participar da palestra vai ser sorteado com uma escova da Sonic Jet, no valor de R$ 1.200. Olha só. Então sejam bem-vindos aqui. Então, sem muita demora, aqui temos o Dr. Ricardo Almeida. Dr. Ricardo Almeida, o microfone é seu. Obrigado. Obrigado, Mar. Bom, boa tarde a todos. Vamos assistir minha palestra aí, ó. Bom, vamos identificar rapidinho quem que sou eu. Eu sou dentista formado há mais de 20 anos, tá? Sou professor da Universidade Estadual de Londrina há mais de 10 anos e tenho a formação no exterior, onde eu fiz o meu doutorado em microbiologia e voltei e fiz o pós-doutorado na USP em Ribeirão Preto. E fiz a parte de pós-graduação em endodontia, comecei aí há uns 2 anos atrás e hoje eu sou plantonista do Centro de Especialidade Odontológica da UEL, onde eu faço plantões em endodontia, faço canal para o SUS lá, toda segunda e quarta-feira estou eu lá, fazendo plantão. E há 5 anos atrás eu criei um canal chamado Escova e Ação no YouTube. Não é Escova em Ação, é Escova e Ação. É um canal no YouTube para falar sobre higiene e saúde bucal. O meu foco é prevenção, higiene e saúde, lógico, né? E daí veio o programa na rádio, veio o Preguicildo. O Preguicildo é um bonequinho fantoche que eu faço ele, que foi pensado para fazer um personagem na rádio, tá? O Preguicildo seria uma pessoa que tem preguiça de escovar os dentes, e só que como eu utilizo um fantoche e faço uma vozinha assim, acabou ganhando popularidade com as crianças. Então hoje eu vou em escolas, em creches, e faço um fantoche do Preguicildo, faço um teatrinho com ele, e ensino as crianças a escovar os dentes, faço coloração de placa, uma dinâmica de higiene bucal com as crianças, tá? Onde o Preguicildo me ajuda. Não esperava que o Preguicildo fosse fazer isso, mas acabou seguindo esse caminho. Bom, o que é biofilme dental, né? A gente utiliza muito esse termo e as pessoas, muitos até dentistas, não sabem que o biofilme dental é a mesma coisa que a placa bacteriana. É a mesma coisa, Ricardo? É a mesma coisa. O problema é que a placa bacteriana, ela foi eternizada pela propaganda da Colgate, não é verdade? Só que placa se remete a algo rígido. E bacteriana significaria que só teria bactéria lá. E não é assim que funciona, né? Placa bacteriana, ela é muito mais que um biofilme, ou seja, uma película aderida a uma superfície contendo vida microbiana lá. Então eu posso chamar de biofilme dental, posso chamar de biofilme microbiano, e nada mais é o que a gente está vendo aqui. E se esse biofilme se calcificar com o cálcio fosfato da saliva, que nós estamos, por isso que eu amo essa foto, né? Aqui mais para cima ele já está solidificado, aí é o tártaro, né? Que muita gente acha que o tártaro é uma coisa e o biofilme é outra. Sim e não. Na verdade, eles são diferentes, mas o tártaro veio da calcificação do biofilme. Se a gente remover o biofilme eficientemente ou ensinar o paciente a remover eficientemente, consequentemente, você vai reduzir a incidência de tártaro nesse paciente. E aí que mora o pulo do gato, né? Como a gente pode ver, ó, aqui é a superfície do dente e lá em cima seria o final do biofilme. Isso aqui é um corte histológico de um biofilme supragengival. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um monte de relação entre bactérias. Eu estou vendo fungo, isso aqui é fungo, levedura. Então, não tem só bactéria, tem fungos, vírus, protozoários e bactérias. E
ele é espesso, tá vendo? Tem uma relação enorme de micro-organismos. Então vamos pensar uma coisa. Se você vai utilizar... Nossa, tá bem barulho, né? Se a gente vai utilizar um enxaguante bucal, então nós temos às vezes que indicar um enxaguante bucal, mas tem que ter em mente a informação básica da coisa. Por quê? Porque quem está lá em cima, o enxaguante consegue alcançar, mas quem que está aqui embaixo? Não chega. Então, substâncias antimicrobianas não são eficientes contra o biofilme. Essa que é a questão. Eu tenho que desorganizar ele para poder fazer efeito. Entende isso? E outra coisa, lá em cima o oxigênio chega, guarda isso. Quem está lá em cima consegue fazer respiração. Quem está aqui embaixo não tem oxigênio. Vamos assistir minha palestra, aprender um pouco sobre biofilme. Garanto que você faltou na aula de microbiologia na faculdade. Bom, tem cara mesmo, foi embora. Bom, aqui embaixo não chega oxigênio. Então, esse micro-organismo, ele não tem a opção de fazer respiração. Ele só tem uma opção, fermentação. Vai guardando isso. Isso é muito importante para várias coisas que a gente faz clínica e nem sabe por quê. Por exemplo, por que você indica escovação 3 vezes ao dia? Por que não 10? Por que não uma vez só? Nós vamos aprender isso aqui agora, daqui a pouco. E aqui é o biofilme subgengival, né? A gente vai ver o quê? Lá em cima, ó, em verde, são neutrófilos. Tem uma população enorme de neutrófilos controlando essas bactérias. Tem bactérias, tudo aqui é gram-negativa, não vou ficar falando o nome de bactéria, mas enquanto aqui eu tinha bactérias gram-positivas, no subgengival eu tenho gram-negativas, tá? Então, do mesmo modo, é uma coisa espessa, aonde o seu enxaguante bucal, qualquer substância antimicrobiana não vai alcançar. E como que forma isso? E agora a gente vai começar a entender. Então, primeiro, eu tenho na superfície dental, você acabou de remover, vamos supor que nós acabamos de fazer uma profilaxia. Então, eu deixei essa superfície aqui lisinha, tá? Lisinho. A partir do momento que bate a saliva, ou seja, imediatamente, né? Não tem como escapar disso, adere nessa superfície do esmalte proteínas salivares e restos celulares. Mucina, amilase, membrana plasmática, resto de membrana plasmática é uma bactéria, adere tudo aqui. Proteínas de superfície de alguma bactéria, adere tudo aqui. Só que isso chamo de película adquirida. Película adquirida não é o biofilme. Ele não tem elementos celulares. Entendeu? São só moléculas aderidas à superfície. E aí vem os primeiros colonizadores, ou seja, bactérias que têm receptores para grudar aqui. Ah, Ricardo, então se não tivesse essas proteínas aqui, ninguém grudava. Não, é um vidro liso. O esmalte, pensa que é fácil grudar no esmalte? Não. E outra coisa, quem gruda nele é quem tem receptor. Todas as bactérias têm receptor? Não. Então, quem são os primeiros colonizadores? Espécies de Streptococcus. Então, Streptococcus gordoni, Streptococcus mitis, Streptococcus sanguinis, Streptococcus mutans, são bactérias que vão se aderir ali, fazer uma meleca chamada de matriz extracelular, que nada mais é que polissacarídeo, e aí sim eu crio arcabouço para outras bactérias poderem colonizar, certo? Então agora, no início, eu tenho, olha lá, ó, tempo de geração de 1 hora. O que quer dizer isso? Tá aqui com vocês, né? Ficar mais íntimo, já que não vem ninguém para assistir minha palestra, poxa vida. Eu gosto tanto de falar. Bom, o que acontece? Tempo de geração significa
uma bactéria vira 2 a cada 1 hora. Então, se eu tinha, por exemplo, 2 milhões, 1 hora depois eu tenho 4 milhões. 1 hora depois eu tenho 8 milhões. 1 hora depois tem 16 milhões. Então, em algumas horinhas, o negócio quadruplica facinho. Tá? Só que por que isso? Porque o biofilme não é espesso o suficiente. Eu falei isso, guarda isso. As bactérias recebem oxigênio. Se elas recebem oxigênio, elas fazem respiração, primeira coisa. Ou seja, para cada glicose, ela recebe 38 ATPs. Então é um monte de energia. E ela não produz ácido. Ah, então biofilme fino não é cariogênico? Não. Por isso que existe não é nem teoria mais, né? O conceito de eu ter o biofilme cariogênico e o biofilme saudável. Existe biofilme saudável? Sim. Ué, você tem o tempo, se eu corar a boca todo mundo aqui, alguma coisa vai aparecer. E todo mundo tem cárie aqui. Todo lugar onde tem biofilme na sua boca tem cárie, ou perto da gengiva tem gengivite. Não. E é isso que a gente tem que pensar. Então, no caso da cárie, eu preciso de uma coisa chamada ácido, para desmineralizar o esmalte e acabar com essa barreira. Lógico, preste atenção, depois que eu acabo com o esmalte, chego na dentina, é outro universo. Porque aí quem é a comida é a dentina. Até então a comida vinha de fora, que era o que você comia. Ah, quer dizer que a hora que eu não estou comendo, a bactéria também não está comendo. Não. Que a gente chama de fase de repouso. A gente não para pensar nessas coisas. Isso ajuda a gente a tomar um monte de decisão na clínica, que a gente aprende como uma fórmula, uma receita mágica. Se for assim, faz isso. Se for assim, faz aquilo. Mas é tudo baseado nisso aqui. Então, a hora que esse biofilme espessa mais, quanto que é o tempo de geração? Olha ali para mim. 13 horas. 13. Por que aconteceu isso? Porque ele ficou mais espesso, começou a faltar oxigênio, e aí a bactéria não tem alternativa. A culpa é sua ou do seu paciente. Não tem alternativa a não ser fazer fermentação. Sabe quantos ATPs ela consegue por cada glicose? 2. Quantos que ela tinha antes com respiração? 38. O que você acha que ela prefere fazer? Fermentação ou respiração? Respiração. Mas você não deu alternativa. Outra coisa, essa fermentação gera ácido lático, que derruba o pH na intimidade ali com o dente para 3. Você acha que tem um monte de bactéria que morre nessa brincadeira aí. Só as cariogênicas, ou seja, acidúricas que vivem em ácido, que sobrevivem ali. O resto morreu. Já era. Vão ficar lá para cima, onde não tem ácido, onde tem oxigênio. Estão entendendo? Só que se de 38 passou para 2... eu tenho menos energia por molécula de glicose, eu passo a crescer bem menos. Então a geração de 1 hora passa 13 horas. O crescimento é devagar agora. Só que eu estou produzindo metabólitos secundários, ácido lático. E agora o pH lá caiu para 3. E agora eu começo a ter desmineralização do esmalte. Mas isso não é o tempo todo. Por quê? Porque vem a saliva, a capacidade tamponante e sobe esse pH. Aí você dá comida para a bactéria, ela derruba o pH para 3 e aí começa a desmineralizar. Aí acaba a comida, a bactéria para de produzir ácido e aí a saliva volta esse pH de novo para 7,2. E aí você fica o tempo todo nessa brincadeira. Desmineralização, remineralização. Desmineralização, remineralização. É uma briga. Você pensa que é fácil fazer cárie? É um troço super difícil. Bom, aí existe uma outra coisa importantíssima da gente saber. Que aí sim faz sentido a utilização de
de um enxaguante, por exemplo. Quando a gente escova, a gente solta as bactérias do biofilme na saliva. E você nunca parou para pensar nisso. Quer ver que legal? Esse estudo aqui eu fiz no Monteiro. Não tem muito a ver, mas tem. Isso aqui é um estudo que eu fiz lá na UEL, a gente publicou. Vou mostrar, o próximo slide é a publicação. Isso aqui é um palito com uma gaze e clorexidina. É a higienização do hospital, padrão. A gente mostrou que essa higienização removia, sim, o biofilme, porque esfrega. Tá certo que foi um dentista que fez a higienização, tá lá, sabe aonde esfregar. Mas aí a gente tirou saliva antes e depois. E a gente mostrou que a quantidade de bactérias patogênicas, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, uma bactéria gram-negativa multiresistente, que fecha a alho no hospital, fazia assim na saliva, ó. Ah, então ela estava no biofilme e eu soltei ela no biofilme. Soltei ela na saliva. Ah, Ricardo, mas quando eu escovo os dentes, eu cuspo a saliva. Sim, você. E o paciente da UTI? Cospe? Aí a gente utilizou uma escova com sucção e simplesmente com essa escova, a quantidade de bactéria patogênica sumia. Então, para a gente entender, sim, que a gente libera. E olha que coisa maluca. Esse trabalho explica que eu posso ter o biofilme formado de bactérias soltas, que é o SC single cell. É o que vocês vão ver aqui. Uma bactéria vem, gruda, produz matriz, aí gruda outra e assim vai. Mas eu também posso ter os pedaços do biofilme que você arrasou, soltos na saliva, formando o biofilme, ou a placa bacteriana, muito mais rápido. Porque esses pedaços já estão prontos, ele só gruda aqui e já começa tudo de novo. Entendeu? Que eles chamaram de agregados microbianos. O MA é Microbial Aggregates, né? Agregados microbianos. E isso faz sentido a gente ter pacientes onde o controle é muito difícil, a gente, logicamente, ter essa melhora da higiene e, no começo, 1, 2 semanas de enxaguante. Para controlar esse tanto de placa bacteriana que ele está soltando ali. Mas depois, concorda que ele vai reduzir a quantidade, porque ele vai escovar melhor, ele vai passar fio dental, aí depois de um tempo já não tem mais necessidade. Então, usar enxaguante faz sentido por curto período de tempo para auxiliar na redução da carga microbiana quando o paciente passou a aprender a escovar e passar fio dental. Usar enxaguante por usar não faz sentido. Não serve para nada. Ah, olha aqui uma clorexidina para você usar que vai melhorar seu mau hálito. Complicado, né? Bom. E agora eu vou explodir a cabeça de vocês. Essa animação aqui é da empresa Angelus, que me contratou para fazer. Né? Lógico que quem animou foi uma empresa de animação, mas quem escreveu a história fui eu. Então vamos lá. Vocês estão enxergando aí? Superfície do dente. Então o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo a película adquirida. É uma pena que não tem um monte de dentistas para assistir isso, né? Mas vocês vão ser exclusivas agora. Não é verdade? Então, eu tenho a película adquirida, que são proteínas representadas aí como uma forquilha. E eu tenho os colonizadores iniciais, são espécies Streptococcus, e aí entra aquela questão do biofilme cariogênico. O biofilme cariogênico, ele tem o Streptococcus mutans. Por que o Streptococcus mutans é cariogênico? Porque ele produz mais matriz celular, então aonde tem ele, o biofilme fica espesso mais rápido e simplesmente falta oxigênio mais rápido.
Ele sobrevive em pH ácido. Isso já é uma característica fabulosa. Enquanto tem um monte de gente morrendo, ele está lá de boa. Ele consegue armazenar polissacarídeo dentro dele, igual a gente armazena glicose no fígado, na forma de glicogênio. Ele armazena, mas não é na forma de glicogênio, óbvio. Mas ele armazena, que a gente chama de polissacarídeo intracelular. Então, mesmo na fase de repouso, aonde os biofilmes saudáveis não estão produzindo ácido lático, aonde tem Streptococcus mutans está. Então fica desmineralizando por mais tempo. Entendeu? Então ele tem características que fazem com que a presença dele naquele local faça uma cavitação mais rápida. Aí é só para parar para pensar. Você tem um dente que tem um orifício de cárie, certo? Se você olhar em volta, tem biofilme em todo aquele espaço em volta. Por que só naquele furinho que fez? Lógico que se você deixar, depois esse furinho vira um furão. Lógico. Mas no começo, ele começa num ponto onde tinha mais acidificação, aonde conseguiu cavitar o esmalte mais rápido. E, segundo a ciência, quem que tem a capacidade de fazer isso? O Streptococcus, não só ele. Existem estudos que mostram que outros micro-organismos possam estar envolvidos também, mas o mais estudado quem é? O Streptococcus mutans. Que outro, Ricardo, que você sabe aí, né? Vamos atualizar nós, né? Streptococcus subrinos. Eles desempenham um papel na cárie em crianças, muito mais do que o mutans. O mutans é mais em adulto. Outra coisa interessante é o fungo Candida albicans. Você fala, fungo? É uma levedura que está presente. Você viu ela ali no biofilme? Ela estava, uma hora eu apontei, uma levedura. Ela ajuda a a levedura, né? A levedura ajuda, ela tem todas as características que o Streptococcus mutans tem. Ácido úrico, acidogênico, tem pique, que é polissacarídeo intracelular. Ela tem todas as características. E aí tem um monte de estudo que mostra que aonde você tem grande quantidade de açúcar na saliva, que é o que a gente chamava de cárie de mamadeira, vocês lembram disso? A criança mama, toma suco e não escova os dentes, é uma cárie rampante, concorda comigo? Chega que só sobra o toquinho, em 2, 3 meses, sobra só o toquinho, só cervical. Mas aí sabe o que é interessante? O Streptococcus mutans, ele é aciduro acidogênico, certo? Tá, destruição de esmalte. Mas a maior parte desse dente não é esmalte, o que você destruiu ali foi o quê? Dentina. Streptococcus mutans não é proteolítico. E para destruir dentina eu preciso destruir colágeno. Eu preciso ser proteolítico, tanto que entra as propionobactérias, as eubacteriums, que são as bactérias que produzem proteases que vão destruir a dentina. Por isso que eu falei para você, no esmalte é um tipo de micro-organismo. Quando a gente desce para a dentina é outro universo. E tem estudos que mostram que quem faz essa proteólise absurda é um fungo chamado Candida albicans, que teria um papel importantíssimo na cárie de mamadeira, que hoje não chama mais, né? É cárie precoce da infância, uma coisa assim, né? Que é uma cárie rampante. Olha que legal. Entenderam? Aí, vamos lá, vamos ver agora, né, em tempo real, o que acontece. Então, grudou. Aí eu coloquei lactobacillus, porque o lactobacillus vai ter um papel lá na dentina. Aí você está vendo o oxigênio entrar, quer dizer que as bactérias estão recebendo oxigênio, e ele sair, quer dizer o quê? Eu tinha que representar de alguma forma. Então eu representei que está faltando oxigênio, com o oxigênio batendo e saindo, entendeu? Então quando ficou muito espesso, passou a faltar oxigênio, passou a produzir ácido lático, que está representado aqui, e aí esse pH desce abaixo de 5,5 e começa a dissociar o cálcio fosfato dos prismas de esmalte. E aí eu tenho a
Aí você começa a ver essa névoa sair aí, ó, lá, cálcio fosfato dissociando e começa a desmineralizar. E aí uma coisa interessante. Quando você... Imagina que eu tenho um vidro aqui. Estão vendo o vidro? O esmalte é um vidro. Beleza? Eu vou pegar uma bucha, um bombril, sei lá. Uma coisa muito áspera. E eu vou começar a esfregar aqui. Vamos sentar aqui, vamos assistir, que é muito boa a minha palestra. Nossa, eu recomendo. E ainda vai ter a oportunidade de ser sorteado uma escova. Agora vocês querem, né? Pode ir embora. Tchau, tchau. Não quero sua presença aqui. Pode ir, tá? Bom, aí o que acontece? Eu começo a esfregar aqui. Vocês estão vendo eu esfregar a bucha aqui? O que vai acontecer com esse vidro? Eu começo a desgastar ele, não começo? Como é que ele fica? Ele fica áspero, ele fica fosco, não é isso? E fica esbranquiçado, não fica? Olha para trás, o que tem ali? Uma mancha branca. Então, mancha branca que você não nasceu com ela, que aí já é outra coisa, é cárie. Mas cárie é preta, marrom. Não, no começo do desgaste da superfície do esmalte, ele fica branco, áspero e fosco. E aí, ela chama cárie reversível. Por quê? Você consegue reverter? Sim. Se você não deixar isso muito... Ó, eu falo para vocês que muita cárie aí da infância ia ser evitada se nós soubéssemos diagnosticar e reagir rápido. Olha uma mancha branca. Ou fala assim, eu já escutei a mãe do paciente falar, a dentista viu isso aqui, paciente de orto, tudo em volta dos brackets brancos. A dentista viu isso aqui? Viu? O que ela falou? Que não tem jeito. Como assim não tem jeito? Não, deixa aí. Para perder os dentes? Aí eu vou contar uma história legal para vocês. Fica aprendizado, ó. Como eu falo? Vale $1 milhão essa dica para vocês, tô brincando. Mas quase. Tem um menino. Ele sabe que eu falo dele. Ele fala, você fala de mim nas suas aulas. Eu falo. Pai tem canal no YouTube, escoviação, ensina, fala de prevenção. O que o filho faz? Não quer escovar o dente. Óbvio, né? Que novidade. Chegou um momento que ele sorriu e os sulcos vestibulares dos incisivos centrais tinham uma mancha branca neles. Gabriel, vem cá. Você sabia que isso aí que está no seu dente é cárie? É aquela adolescente é fogo, né? Que tudo que você fala é mentira, né? É cárie isso aí, está começando a desmineralizar. Aí peguei fucsina, dei uma pastilhinha de fucsina para ele, obviamente, mostrou. Falei, ó, você está escovando de trenzinho e está passando reto. E está deixando esse biofilme ou placa bacteriana, porque ele não estava aqui a hora que eu comecei a explicar que é a mesma coisa, né? E você tem que fazer trenzinho, legal, mas tem que fazer bolinha para remover. E para a gente desfazer esse desgaste aí do esmalte, eu vou te dar uma pasta. Tem uma pasta, inclusive tem algum lugar aqui, tem um stand da Dental Clean, já viram? A Dental Clean tem uma pasta chamada Regenerador Diário. E juro por Deus, eu conheço muitos colegas que duvidam. Eu sou prova de que funciona. Eu peguei, falei, Gabriel, porque qual que é a questão? Tecnologia, chama tecnologia Refix. Tem uns 3, 4 sais de flúor diferentes que proporcionam uma remineralização mais intensa. Então, não regenera nada, na verdade, repara. Eu não posso falar que regenera, teria que ter a melogenina lá para falar. Mas, enfim, o marketing deles errou. Mas o negócio funciona. Como que funciona? Faz com que esse esmalte remineralize mais rápido. Só que se você colocar na escova e escovar, concorda comigo que você dilui isso? Gabriel, coloca no dedo, põe em cima dos dentes e aguarda uns 5 minutinhos. Fica babando na pia aí. Aguarda uns 5 minutinhos.
depois você escova. Então eu concentrei esses flúors ali. 15 dias, cadê a mancha branca? Sumiu. Desapareceu, não tem, até hoje não tem mais. Entendeu? Então, cárie reversível, lógico, se esse esmalte estiver muito desgastado para dentro, você vai fazer isso que eu falei, não vai funcionar. Vai ter que ser restauração estética mesmo. Mas, que tal você tentar resolver com uma pasta de dente? Você vai ser o melhor dentista do mundo. Regenerador diário da Dental Clean. Ou mesmo você fazer o paciente aplicar flúor em casa, dá um potinho de flúor para ele, com uma cotonete, fala para ele passar todo dia durante 15 dias, resolveu o problema. Fala, não engole, cospe. Você vai resolver. Se não resolver, você fala, ó, infelizmente não, você veio tarde demais, mas você vai remover muita mancha branca. Bom, então continuando, agora nós vamos entender essa mancha branca, como que ela funciona. Ó, é uma cavitação do esmalte, só que até chegar na dentina, ó a dentina que bonitinha, até chegar na dentina demora, né? E aí eu tenho, a hora que chega na dentina, eu tenho as bactérias invadindo os canalículos dentinários. E elas estão produzindo ácido e proteases. Eu tenho as duas coisas. Quer ver? Vocês vão entender muito mais fácil. Osso de galinha. Nossa, deu um berro aqui. Osso de galinha. Vocês já fizeram essa experiência na escola? Não, né? Na minha escola teve isso. Pega um osso de galinha e ele tem as duas características. Ele tem a proteína e ele tem os sais minerais. Certo? Se você pegar o osso de galinha e botar dentro do vinagre e largar lá, quando você tirar, você vai pegar o osso, vai fazer assim, ó. Ele é flexível, porque você desmineralizou e deixou a matriz de proteína que é flexível, a matriz de colágeno. Se você pegar o osso de galinha e deixar muito tempo no forno, que é o caso nosso, você assar demais o frango, você pega o osso de galinha e quebra ele igual o giz. Por quê? Porque o calor desnaturou e quebrou as cadeias de colágeno, mas o mineral ficou lá. Então eu tenho essas duas características para resolver. Para eu degradar a dentina, eu preciso desmineralizar, aonde agora o lactobacillus desempenha um papel formidável, e eu preciso de proteólise. Eu preciso produzir colagenase, que vai degradar esse colágeno. E essa dentina vai servir de comida. E essas bactérias vão avançando. Os odontoblastos sentem isso. E aí? E aí eles começam a falar, sai daqui, sai daqui. Então a gente tem a dentina esclerótica, que eles vão fechando os canalículos para não deixar. Só que esses canalículos têm interligações, as bactérias vão seguindo. Eles vão produzindo dentina terciária para se afastar. Entendeu? E só que chega uma hora que eles perdem. E quando eles morrem, eu tenho uma inflamação. Só que uma inflamação dentro da polpa vai para onde? Não tem para onde expandir. Então dá aquela dor de dente. Que na verdade eu posso ter só uma inflamação de reação. As bactérias às vezes nem na polpa estão. Mas eu estou tendo uma reação à presença delas nos canalículos dentinários. E aí a pessoa faz o quê? Toma um anti-inflamatório, passa a dor e vida que segue. E assim vai. Tem gente que vai anos até chegar no canal. Se tivesse ido antes, já recebeu o sinal, ó, há muito tempo. Só que eu resolvi o quê? O problema, que era a inflamação na polpa com anti-inflamatório. Mas eu não resolvi a causa, que é remover a cárie. Mas é muito mais barato tratar a cárie do que fazer o canal, concorda comigo? Eu sou endodontista, é bem mais fácil fazer cárie do que tratar canal, gente. Tratar canal é complicado. Vocês são tudo formados, não? São? Quem é endo aí sabe o que eu estou falando. Quebra uma lima, você vai ver gostoso.
Bom, e assim vai, né? Vou perder lá, eu vou ter aqui vai ter uma vasodilatação, eu representei, né, a pressão lá dos nervos como rompendo, ó lá. E aí tem migração de células e você tem a dor de dente. Entenderam? Nossa, quer dizer que bem antes de chegar à destruição da dentina perto da polpa, você já teve inflamação pulpar várias vezes. Tá? Bom, então agora vocês entenderam como funciona a cárie, certo? Agora a gente tem que entender como funciona a doença periodontal. Fala, Vinícius, meu querido. Aparece aí depois a gente bater um papo. Bom, tem um cara chamado Sigmund Sokransky, ele morreu em 2011, tá? Ele que inventou, né? Na verdade, ele descobriu e teorizou isso. Já ouviram falar de pirâmide Sokransky? Não, vocês fizeram faculdade e faltaram na aula de microbiologia, né? Certeza. Porque aluno de odonto odeia minhas aulas. Só gosta depois na pós. Na pós, todo mundo quer saber. Mas na graduação é como se fosse a cruz do diabo. Corre. Né? Bom, o que ele representou aqui? Ele representou por cores, classes de micro-organismos. Então ele falou o seguinte, olha, eu preciso ter uma base, o amarelo é os colonizadores iniciais, só que nós estamos falando de subgengival, tá? O supra acabou da cárie, agora nós vamos no sub. Então eu tenho que ter os streptococcus de iniciadores. Eu tenho que ter outras espécies, como Actinomyces, por exemplo, que vão formar a cama do biofilme. E depois eu preciso ter este complexo aqui, dessas bactérias, fusonucleato e tudo mais, para poder proporcionar a colonização de quem realmente causa gengivite e periodontite, que ele chamou de complexo vermelho, que são apenas 3 espécies. A Tanerella forsythia, o Treponema denticola e a Porphyromonas gingivalis. Ah, Ricardo, quer dizer então que a gente não tem Porphyromonas gingivalis em todos os sulcos gengivais? Lógico que não. Aliás, você quase não tem. Que quando você tem gengivite e periodontite. E se eu fizer, então, um controle de biofilme subgengival, nunca vai chegar a evoluir para criar condições daqueles 3. Outra coisa importante nessa informação, quando vai passar o fio dental, pega um fio dental desse tamanho. Por quê? Porque você não quer tirar a bactéria daqui e passar para cá. Essa que é a questão. Você pode contaminar aonde tinha bactéria patogênica, onde não tem. Ah, Ricardo, mas pode ter aqui na frente não tem? Lógico que pode. É assim. Entendeu? Então, eu tenho que desorganizar biofilme supragengival, cárie, e subgengival, doença periodontal. Olha que legal esse desenho aqui. Isso é um corte histológico. Aqui é o epitélio. Quem que está em contato, fazendo inflamação nessa bolsa aqui? O complexo vermelho. Quem que está em contato com o dente? Aqui é o dente, ó. Superfície da raiz. São as outras espécies. Vocês entenderam? Sim ou não? Então agora eu vou deixar vocês mais doidos ainda. Vocês acham que viver no sulco gengival é fácil? As bactérias periodontopatogênicas, elas vivem lá porque elas só conseguem viver lá. Tanto que elas não existem nos nenês e nos banguelos. Pegar uma pessoa edêntula, não tem bactéria gram-negativa anaeróbica. Simplesmente porque ela não tem aonde se esconder. Um bebezinho que não tem dente ainda, ele não tem bactéria gram-negativa anaeróbica. Esquece. Assustou agora, hein? Você está entendendo?
Então, eu tenho que pensar, existem 3 coisas que controlam essas bactérias. Então, presta atenção, tá todo mundo aqui comigo? Tá aqui, Omar? Tá aqui? Tá prestando atenção? Sai do celular aí, Omar, presta atenção na minha aula. Ah. Bom, olha aqui, o que eu tenho ali? Eu tenho o fluido gengival. O que é o fluido gengival? A nossa gengiva é extremamente vascularizada. Então, nos capilares, quando o sangue sai para irrigar o tecido, ali dentro do suco gengival, esse plasma, é similar ao plasma, ele sai para fora. Que a gente chama de fluido crevicular, para ser mais chato. Fluido gengival. Esse fluido gengival está o tempo todo empurrando as bactérias para fora dali, controlando. Outra coisa que controla, tensão de oxigênio. Ué, se elas crescerem um pouco mais perto da cervical do dente, vai ter o que ali? Oxigênio, elas são anaeróbicas, então elas crescem lá no fundo. Estão entendendo? Elas crescem na base. Para elas subirem, não dá. Outra coisa que controla elas, neutrófilo. Existe um fluxo de neutrófilo absurdo ali. Similar a uma infecção, mas você não tem infecção. Mas quem controla são os neutrófilos. Aí o que acontece? O seu paciente ou você mesmo, porque nós não somos perfeitos, escovamos sem fazer vassourinha. Técnica de base modificada, lembra disso? Vassourinha. É uma coisa você falar para o seu paciente, porque o seu biofilme dental ele vai ficar olhando para sua cara assim, ó. Aí você fala, placa bacteriana. Placa bacteriana, eu sei o que é. É a mesma coisa. Vassourinha. Fala, vamos fazer técnica de base modificada. Não, vassourinha. Você não faz, você só faz trenzinho. Não faz bolinha, não faz vassourinha. Tem que fazer os 3 movimentos? Tem. Ó, superfície lisa, quem remove é trenzinho. Curva e dente virado e sulcos, quem remove é a bolinha. E na cervical, quem remove? A vassourinha. Lógico, se tiver uma escova elétrica que faz o serviço por você, é outros 500. Mas já vou chegar lá. Primeiro nós estamos no normal, né? Bom, o que acontece? Se acumular o biofilme, pode sentar aqui, por favor. Adoro nenê, posso pegar no colo e participar ela também. Olha esse cara como tá chique e elegante, rapaz. Qual o seu nome do chapéu? Como te chamas? Meu amigo. Como? Daniel. Daniel. Muito gusto. Gente, então vamos lá. Ô lindeza, o tio tá falando do C. É, nenê. Ó, acumula placa bacteriana na cervical do dente. O que aconteceu? Fechei a panela de pressão. Então, o fluido não sai mais. Por quê? Porque tem biofilme tampando ali. O oxigênio desapareceu. Por quê? Porque tem biofilme tampando ali. E se mineralizar, então, chamado tártaro, mais gostoso ainda. Só que se você for ver, tem muita gente que tem tártaro, nós mesmos, vira e mexe tem tártaro, e você não tem periodontite assim explodindo, tem? Por quê? Tá sub, tá? Tô falando o tártaro ali na cervical, fechando a panela de pressão. Porque tem 2 coisas envolvidas. O hospedeiro e o micro-organismo. Então, primeira coisa, você tem uma coisa chamada de neutrófilo, certo? Que é o único cara que controla isso. Então, se você tem deficiência de neutrófilo, você tem sérios problemas periodontais. Por isso que doença periodontal é genética. As pessoas que têm doença periodontal agressiva, você pode perguntar que tem mais gente na família. Por quê? Porque é uma hiperreação daquele gene.
Inclusive tem linhas de pesquisa investigando quais são os genes envolvidos nisso. Porque eles são hereditários, tá? Bom, aí eu tenho a presença ou a ausência, que foi para vocês, é mais comum que eles não tenham, que são o complexo vermelho. Quem que é? Theinerella forsythia, Porphyromonas gingivalis e Treponema denticola. Você acha que esses têm em qualquer dente? Então, se não tem essas bactérias, os neutrófilos dão conta e você vai ficar anos com o tarto até você tomar vergonha na sua cara e no dentista vai fazer remoção disso. Entenderam? Mas, vamos supor que naquele dente tenha o complexo vermelho. A Porphyromonas gingivalis, as 3 bactérias do complexo vermelho têm a capacidade de produzirem proteínas que causam uma depressão de neutrófilo. Então, aí a única coisa que controlava essas bactérias, agora não controla mais. Por isso que aí elas começam a proliferar lá para baixo, fazem a bolsa periodontal e essa inflamação causa a reabsorção do osso alveolar, periodontite. Tadã! Você pensa que é mole fazer doença na boca? Não é não. Gente, eu pego gente que não escova o dente e os dentes estão lá. Você fala, o que você está fazendo aqui? Tudo cheio de placa, tudo. Faz escova o dente. Eu tenho um paciente que falou para mim, doutor, eu vou falar para o senhor, eu não escovo o dente não. Falou, na boa. Não escovo não. Aí eu passo a escova assim, e acabou. Então nós vamos ter que fazer um acompanhamento a cada 3, 4 meses de profilaxia, né? Se o senhor quiser manter esses dentes aí. Mas olha, o cara com 60 anos tem quase todos os dentes na boca e não escova os dentes. Porque não é fácil causar doença na boca. E tem características do hospedeiro. Tem gente que é muito mais fácil, tem gente que é impossível. E assim vai. Bom, agora que a gente entendeu, né, que a placa bacteriana ou biofilme dental causa 2 doenças totalmente diferentes. A primeira doença é a cárie, que é através da desmineralização do esmalte, produção de ácido, e todas as bactérias são gram-positivas. Na periodontite é uma doença de tecido mole. Toda periodontite começa numa gengivite. Tecido mole é uma inflamação, tá? E quem reabsorve o osso não é a bactéria, é o seu osteoclasto. Então, é uma reação sua, tá? Então, eu tenho uma reação inflamatória. Aqui eu tenho destruição de tecido duro. Aqui eu tenho bactérias gram-negativas. Aqui tem bactérias gram-positivas. E tudo isso seria resolvido com a desorganização do biofilme. Então, a gente precisa desorganizar. Você não precisa remover 100%. Porque o que eu falei para vocês? Ele muito fino, ele consegue produzir ácido? Ele consegue tapar o fluido gengival? Então a gente tem que controlar. Escova de dente e fio dental são a maneira mais eficiente. Concorda comigo? Quem passa fio dental aqui todo dia sem mentir? Não passo. De aparelho, então, eu usava aparelho. Gente, eu estou dando essa palestra, quer dizer, eu sei mais que vocês tudo isso. Vocês pensam que eu passava fio dental todo dia? Mentira! Tá uma preguiça, porque tem que passar fio, né? Passava nada. É um saco passar fio dental. É uma lamúria. E escovar direito? Vocês fazem os 3 movimentos certinho? Tá. Olha o nariz crescendo. Então você tem que explicar para ele uma coisa, ó. Segura aqui, vem cá, segura aqui para mim. Vou poder usar minhas 2 mãos. Senta perto. Qual é o seu nome? Thalisson. Hã? Thalisson, nome diferente. O Thalisson é meu ajudante agora. Ó, isso aqui é o dente. 1, 2, 3, 4, 5, certo? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu escovar os dentes e remover 3 faces eu consigo.
Se eu não passar fio dental, fica 2 sujas. 2 de 5 são 40%. Mais um pouquinho aqui e aqui que eu não removi. Em média, nós deixamos 50% sujo após uma escovação. E isso é científico. Tá? Então guarda isso. Aí entra outra informação, mais maluca ainda, agora explodir a cabeça de vocês. Volta lá naquela informação do biofilme espesso. Então, se o biofilme estiver fino, ele não produz ácido, concorda comigo? Para ele espessar, eu preciso de pelo menos 24 horas. Então, se eu removesse a cada 24 horas todo o biofilme de todos os dentes, eu nunca ia ter problema de cárie ou periodontite. Ou seja, bastaria escovar os dentes uma vez ao dia. Alguém faz isso aqui? Por isso que você não recomenda uma vez ao dia. Por quê? Ele larga lá 50% sujo. Você fala 3, por quê? Após as refeições, a saliva está cheia de comida, então vamos remover na hora que ele vai estar produzindo mais. Por isso que a gente recomenda 3 vezes. Mas pensa numa coisa, eu poderia recomendar 10 vezes. 10 vezes removendo 50%, você sempre vai ter cárie e doença periodontal. Então o que vale não é quantas vezes você escova ou recomenda para o seu paciente. Então, o que vale é como ele escova. Quais as armas ele tem para remoção do biofilme. E você nunca parou para ensinar ele a fazer isso. A maior parte dos dentistas, eu sei porque eu faço prevenção. Eu tenho um programa de prevenção, chama Escova e Ação, óbvio, né? E todos os pacientes que vêm para mim, todos, o dentista nunca me ensinou a fazer isso. O senhor que não escova o dente falou para mim assim, eu tenho 60 anos, já fui em vários dentistas, nunca me ensinaram a escovar os dentes. Diferenciado, né? Mas isso deixa... Você acha que é muito difícil ensinar os outros a escovar o dente? Eu sou um gênio. Nossa! Ó, vou começar a flutuar aqui. Nada! É atitude. É atitude. É simples. Faz uma evidenciação de placa, bota um espelho na cara dele e fala aqui, 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 tá sujo. Você não precisa falar mais nada para ele, mais nada. E ele vai voltar correndo 4 meses depois, porque ele quer saber se ele conseguiu tirar tudo. Se ele melhorou. Tá? É fantástico. É só uma questão de você mudar a sua atitude. Lógico, tem outras coisas envolvidas, tem historinhas que a gente pode contar, tem oferta de produtos da Oraljet, por exemplo. Mas isso funciona, Ricardo? Funciona. E não é o Ricardo que está falando, existem vários trabalhos científicos que mostram que irrigador oral e escova elétrica fazem um serviço melhor. Não tem. Não tem. É aquele negócio. Escova elétrica e irrigador é igual Hilux e iPhone. Só reclama quem não tem. Gostou dessa, Omar? Irrigador oral e escova elétrica é igual Hilux e iPhone. Só reclama quem não tem. Bom, a questão aqui é que se eu tenho que desorganizar o biofilme e eu tenho 32 dentes, no meu caso 28, que eu tirei a maior parte de nós não tem o siso, né? Vamos pôr 28 dentes, eu ser bonzinho. 28 dentes para limpar. Lógico, é um equipamento que tem um valor razoável. Mas se você for pensar em pacientes com implante, não tem desculpa. Esquece, esquece. Mas eu falo, eu uso todo dia em casa. Eu tenho todos os dentes, os 28. E eu não passo fio dental. Já faz um par de anos. Entendeu? Essa que é a questão. E tem trabalho que mostra que na questão de remoção de placa interdental e sangramento gengival, o irrigador oral e o fio dental tiveram a mesma eficiência. E a escova elétrica?
Essa escova elétrica, ela faz 42 mil vezes assim, ó. Então, ela faz vassourinha 42 mil vezes. Presta essa escova para mim. E aí tem uma coisa muito engraçada. Se ela faz 42 mil vezes assim, por que você enfia ela na boca e escova? Vocês pararam para pensar nisso? Você está atrapalhando ela. Você vai falar assim, eu tenho uma escova elétrica, não presta. Eu sei que não presta. Eu sei que não está fazendo direito. Por quê? Escova elétrica, a gente coloca ela em 45 graus, porque eu quero que ela remove, né? O cervical, não é verdade? E ligo. Quanto mais eu aliviar, quanto mais eu apertar, ó, menos ela atua. Quanto mais eu deixar ela fazer cosquinha na superfície, mais ela funciona. E isso aqui é sônico. Se você encostar direito, sabe o que acontece? Eu sempre uso todo santo dia. Chega a fazer espuma interdental. Passa para o outro lado. Você coloca aqui, assim, segura e olha no espelho. A espuma vaza para o outro lado. Só que eu tenho que deixar ela fazer. Então, cada 2 dentes, aí eu deixo reto, lógico, quero escovar o resto do dente. Aí eu passo para outro 2, deixo reto, passo para outro 2, deixo reto, passo para outro 2, reto. Olha que difícil que é escovar o dente. Ah, é verdade, tá falando sem microfone. Olha como que é difícil fazer. E aqui? Aqui é encosta, não escova. Quem escova é a escova que não é elétrica. Essa escova é sônica, ela só encosta ela e vai guiando ela. Outra coisa, o que a gente faz? O paciente, não, você não faz, o paciente dela faz. Faz assim, ó. Não tem ordem. Então, se eu vou começar, eu começo embaixo, lá de dentro. Por que eu começo embaixo pro lado de dentro? Alguém sabe me explicar isso? Pô, nós somos tudo dentista. Você tem cara de graduação. Ah, graduação, né? Por que coloca pro lado de dentro? Por que não pode dar aquela molhadinha na pasta de dente? Todo mundo dá uma molhadinha na pasta de dente, até os dentistas. Ó, vamos começar assim. A pasta de dente não limpa nada. E a gente viu que o biofilme é resistente à substância antimicrobiana. A pasta de dente, nos anos de 1900, existe ainda uma empresa, isso está num livro, chama O Poder do Hábito, tá? Não sou eu que estou inventando. Essa empresa é a Crest, como é que chama? Dental Crest, Pepsodent, lembrei. Pepsodent. Em 1900, 7% dos americanos utilizavam pasta de dente. 7%. Mas isso é 1900. 10 anos depois, 1910, 65% utilizavam pasta de dente. Por quê? Porque a Pepsodent, lógico, precisava vender pasta de dente, colocou na pasta de... Ninguém usava pasta de dente. Colocou na pasta de dente 2 coisas. Sabão, para dar uma impressão de limpeza, e menta, para dar uma sensação de hálito, de frescor, de hálito puro. E aí lançou uma propaganda. Se você escovar os dentes, os seus dentes que estão amarelados vão ficar mais claros e mais bonitos. Entendeu? Utilizaram o loop do hábito. E aí você passou de 7% a 65% de pessoas utilizando. E hoje eu acho que eu não conheço ninguém que não usa pasta de dente para escovar o dente. Só que, presta atenção, se a gente coloca muita pasta e faz muita espuma, o que acontece? Chega a arder a mucosa, não chega? Muita espuma? Não arde a mucosa? Arde. Tá matando quem? A bactéria ou você? Tá lesionando a mucosa. Então, pasta de dente não precisa fazer espuma. Só um pouquinho de pasta de dente. Aí, o que faz? Se você dá uma olhadinha, né, tá bravo.
Se você dá aquela molhadinha, sabão com água faz espuma. Então, se eu coloco aqui, eu vou umedecer as cerdas e a pasta de dente com a saliva, que é mais viscosa. Tem menos água, então faz menos espuma. Outra coisa, para o lado de dentro e embaixo, eu tenho a saliva, e para o lado de dentro, a gengiva é mais resistente à recessão. E a gente sempre começa com mais força. Então, sempre começa para o lado de dentro e embaixo. E aí vem com a escova elétrica. Dá a volta, né? Dentro e fora. Escova a oclusal, vai para cima e depois escova a língua. E isso aqui faz todo o serviço para você. E aí, para remoção interdental, logicamente você pode utilizar um oralgétil. Mas se você for pensar num paciente que tem 5 tambores segurando um protocolo, qual que é o objetivo dele? Limpar os 5 tambores. Simples assim. Como que ele limpa isso? Eu não sei vocês, mas já tentaram passar um passa-fio embaixo de uma protocolo? A gente fala para ele, passa o fio com o passa-fio. Dá vontade de falar assim, vai você. Né? Vai você fazer. Não é simples. Outra coisa legal de tudo que eu ensinei aqui, se eu tenho que desorganizar o biofilme, eu tenho que deixar o jato de água agir. Então, quando eu uso, eu coloco o jato de água aqui e largo. 1, 2, 3, 4, 5. Próximo. Não é assim, ó. Ué, você vai limpar essa parede com uma VAP? Você faz assim com a VAP? Não, você vem devagarinho. Então, é 5 a 10 segundos em cada região interdental. Senão não faz efeito. A mesma coisa, você vem com um protocolo, você tem 5 implantes. Você vem devagar limpando o protocolo. Depois tem uma ponta ali, que ela tem um silicone na ponta. Gente, aonde que está a placa bacteriana? Em volta do tambor de titânio. Eu tenho que limpar lá. Eu tenho uma ponta ali com silicone que entra ali dentro e consegue limpar. Enfia lá dentro e deixa ligado. O jato d'água é igual lava rápido. Vai limpar aquilo ali. Então, o paciente que tem implante não tem como viver sem um troço desse. É sacanagem você largar ele cada 6 meses para ir lá arrancar tudo e fazer a limpeza do seu consultório. Vocês já tiraram um protocolo que está 1 ano sem limpar? É uma coisa nojenta. Muito nojenta. Tá? Dá para rapar com a faca. Dá até náusea. Por que você não deixa ele fazer isso em casa? Entenderam? Bom, eu tenho um monte de mídia social. Eu gosto de me comunicar, gosto de fazer graça, gosto de fazer piada, gosto de falar. Então, eu tenho o Escoviação, que tem o meu método lá de profilaxia fascinante para os pacientes. Eu tenho o professor Ricardo, que eu falo de endo. Tenho o Preguicildo na Rádio El. Tem de tudo aí. Pode me seguir, pode... no WhatsApp, no e-mail, eu sou acessível para dúvida profissional, à vontade. Respondo numa boa, não tem problema. Para assuntos profissionais, eu sou totalmente acessível, tá bom? Foi um prazer ter vocês aqui assistindo minha palestra. Agradeço muito, porque só tinha 2 pessoas aqui desde o começo. Tadinho de mim, falando só para as 2, né? Depois começou a agregar, né? Chegaram os agregados, né? Gente, muito obrigado, viu? Pela presença de vocês. Agora chegou a melhor hora. Não, na realidade foi uma excelente palestra. Muito obrigado, Dr. Ricardo. Ele realmente é um excelente palestrante. Ele tem o canal Escoviação no YouTube e tem milhares de visualizações, né? Então, muita gratidão. E sabe que os palestrantes aqui, eles não recebem nada. Eles estão compartilhando o conhecimento dele com vocês, né? A gente está também, nós vamos publicar os vídeos aí nas mídias sociais.
e assim, não tem nenhum retorno, né? A não ser o fato deles estarem ensinando, né, e compartilhando conhecimento, né? E o tempo, né? Uma palestra maravilhosa, né? Os vídeos, tudo. Eu queria até saber onde que ele conseguiu fazer tudo isso aí. Mas em gratidão, né, a esse trabalho que eles fazem pra gente, o Dr. Ricardo vai ganhar uma escova Sonic. Ele já tem uma, não sei, vai dar pra mulher dele, pro filho dele, né? Pro filho dele. Já tem endereço marcado aí, né? E também um kit da Aldomed. Ele também tem Aldomed, né? Aldomed é um pós-operatório, esse aqui é o Aldomed Pro. É um pós-operatório, um produto brasileiro, né? São parceiros nossos. E é o gel da Aldomed. Tem um limpador de língua, olha esse limpador de língua. Ele é um plástico, ó. Você faz assim e é muito bom, de verdade. Passa aí, pessoal, ver, ó. Não é pra passar na língua não, hein, gente, por favor. Aí tem um spray de mau hálito, um refrescor. Aí vai ter o umectante. Sabem para que é bom isso aqui? Passa aqui. Ó, o princípio ativo dele é um dióxido de cloro. Então ele libera oxigênio e cloro. Para onde é bom isso? Doença periodontal, tá? Pessoas que têm que dormir com placa ou Invisalign, fermenta o troço ali. Bota um risquinho de gel dentro da moldeira ou do Invisalign e eu faço para dormir. Eu uso uma placa de oclusão, né? Eu coloco uma fitinha só ali, um pouquinho, e aperta. Ele fica à noite liberando cloro e oxigênio. Fantástico. Isso aí é muito bom para vocês indicarem para os seus pacientes, tá? E também um pós-operatório, implante, você pode incluir num kit, né? E dar para o paciente para evitar a infecção, né? E um enxaguante bucal. Enxaguante bucal também. Esse aqui é o profissional, né? Tem a marca Alicare que se compra nos supermercados, nas farmácias. E esse aqui está disponível para os profissionais. Bom, muito obrigado, Dr. Ricardo, pelo privilégio e a honra de tê-lo aqui. E agora o nosso sorteio. Ó, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a primeira, né? Todos vão participar, tá? E é uma Sonic Jet, tá? Eu só preciso que quem ganhar, que depois faça o cadastro lá, que a gente tem que emitir nota fiscal de bonificação, sabe? A escova vale, a gente vende ela por R$1.200, né? É uma escova assim de alta performance. Vem com 10 ponteiras, né? Tem duas ponteiras suaves, tem um unitufo, que fala unitufo, né? Unitufo, né? Então para interdental. E nós vamos agora fazer o sorteio. Eu preciso de um voluntário. Aí, ó, ela é voluntária nossa aqui, ó. Ela foi a primeira a sentar, tá? Primeira a sentar. Foi, né? Foi pra você. Foi ela, né? Primeira a sentar. Qual o seu nome? Aline. Você é dentista? Sou dentista. Então a Aline aqui, ela vai... Olha, Aline, você sabe que o voluntário não ganha, né? Olha só. Mas vamos lá, qual que é a definição de voluntário para você? Ajudar. Ajudar, né? A definição de voluntário é ajudar. Dr. Ricardo, definição de voluntário. Uma pessoa que se doa aos outros sem interesse. Uma boa definição. Muitas pessoas falam ajudar, né? Mas na realidade, o voluntário, ele doa o que é de mais precioso nas nossas vidas, que é o nosso tempo. Tempo você não compra, você não dá, você não vende, você não empresta, né? O tempo é teu, para você fazer o que quiser. Você pode estar assistindo televisão, pode estar estudando, pode estar numa palestra, né? E então, e a doação do ensino também, né? Uma coisa que faz com que o Dr. Ricardo, quanto mais ele ensina, mais ele aprende. Na realidade, a pessoa que ensina, ela aprende mais do que a pessoa que está sendo ensinada. Em homenagem aos voluntários desse mundo, porque existem muitos voluntários, esse mundo é maravilhoso. A maioria das pessoas são boas, as pessoas escandalizam muito as más notícias, né? Mas a maioria, eu diria assim, uma porcentagem assim, de 99,99% das pessoas são boas.
senão esse mundo ia acabar, né? Então, em homenagem aos voluntários, você ganhou a escova. Obrigado, pessoal. Obrigado por participarem, viu?